Olá, boa tarde. Nós vamos agora explicar para vocês a parte 2 dos coeficientes das funções trigonométricas. Lembrando que na parte 1 nós explicamos o coeficiente A e o coeficiente B. Nesta aula nós vamos explicar a influência do coeficiente C e do coeficiente D. Então, como você deve se lembrar, o coeficiente A ele tinha um deslocamento vertical, influência no deslocamento vertical. O B alterava a amplitude. O C é o que nós vamos ver agora, ele vai se referir ao período, né? E o D vai ter o deslocamento horizontal, no sentido do X. Então vamos verificar o que significa isso aí. Então nós temos aqui a função de seno de X normal. Aqui o C vale 1. Nós vamos começar a alterar o valor do coeficiente C. Voltando nessa página, o que nós vamos fazer agora, aqui nós tínhamos o coeficiente A, coeficiente B, e agora nós vamos alterar o coeficiente C, que é esse númerozinho que vem aqui do lado do X. Lembrando que lá o nosso C vale 1, o 1 seno de X não altera em nada. Agora, a partir do 2, olha, aqui nós vamos ver alterando o C para 2 e para 3, assim por diante, o que vai ocorrer com essa função. Então, nós temos aqui, vamos aumentar aqui. O C era 1, vamos passar para 2. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. O que ocorreu? Você percebe que antes nós tínhamos aí o período, o número de ondas aqui, olha. Nós tínhamos a parte de cima e a parte de baixo. Agora o que nós temos? Como eu aumentei o C para 2, aumentou o número de cristas aqui. Então, onde tinha uma, passou para duas, olha. Uma, duas. Na parte de cima também tinha uma, que era essa grande aqui. Como nós duplicamos o número de cristas, então agora nós temos, ou seja, essas ondas. O que influencia, na verdade, não é o período. O período tem o mesmo tamanho, porque o período vai de 0 a 2π. Só que o número de ondas aumentou. Então nós temos aqui uma onda para baixo, uma onda para cima, agora nós temos duas. Se nós colocarmos aqui para 3, triplicamos o número de ondas. Olha aqui, no período de 0 a 2, olha agora, passou a ter uma, duas, três ondas. Na parte de cima também, uma, duas, três. E assim por diante. Se eu passar para 4, quanto mais eu vou aumentando aqui, você vai ver, ó, quantas ondas temos. Uma, duas, três, quatro. Então você percebe que eu alterando esse coeficiente, eu vou alterando o número de ondas. E depois nós vamos ver vamos voltar aqui novamente, trazer para 1, que é o original, né? Estou deixando a função original, seno de x. E agora eu vou alterar o valor de D. O valor de D ele é semelhante ao A, só que o A altera no sentido vertical e o D altera no sentido... Na verdade, ele só vai fazer um deslocamento, no sentido agora, o D faz no sentido horizontal. Então, vamos para lá. Ele só vai arrastar a curva de um lado ou para outro. Você percebe? Então, e ele não altera em nada o tamanho nem do período e nem da amplitude. Ele só desloca, faz um deslocamento no sentido horizontal, assim como o A fazia um deslocamento no sentido vertical. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos verificar aqui algumas coisas. Vamos pegar um exemplo. Aqui nós já vimos a influência do coeficiente D, que eu acabei de explicar. Vamos pegar um exemplo em que tenha
a variação de função. Aqui eu variei. Ó, lembrando que aqui eu estou explicando com cosseno, mas é a mesma coisa do seno, como se fosse seno. Então, 3 seno cosseno de x, vamos ver o que vai acontecer. Perceba que eu alterei aqui o coeficiente b, né, para 3, de 1 passou para 3. E aqui eu tenho alteração do coeficiente d. Então vamos ver o que acontece lá. Estamos só alterando aqui para deixar na curva do cosseno. Ok. Fica melhor assim, porque para não atrapalhar. Uma vez que nós estamos trabalhando com o cosseno, então o que nós tínhamos lá? Essa é a curva do cosseno. É a mesma coisa se eu tivesse com o seno aqui. Então aqui é o cosseno. Então o que eu vou trabalhar aqui? 3 cosseno de x, ou seja, no coeficiente b, vamos passar para 3 e no coeficiente d para 1. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui vai ter um deslocamento. E aqui, você lembra o que vai acontecer? Vamos verificar aqui. Coeficiente b. Aqui, para aparecer, para você perceber aí, para 3. Acertei. Então, o que houve? Mesma coisa lá do seno. Daqui aumentamos em 3 unidades, né? Estava em 1, passou para 3. Ou seja, houve um aumento aqui de 2 unidades. 2 unidades. Vamos cancelar aqui. Houve um aumento de 2 unidades aqui, tanto na parte superior como na parte inferior. Tivemos um aumento aí da amplitude. E o D aqui, o que vai acontecer? Nós estamos deslocando a curva cossenoide para a esquerda. Se eu deixar com valores negativos, ela vai para a direita. Então essas são as influências. Você pode... Eu trabalhei primeiramente com os coeficientes A, B, C e D variando individualmente cada um, e depois você pode variar ambos numa única função trigonométrica. Então fica aí algumas dicas. E depois você também pode, esse link que você tem aqui, olha, você pode trabalhar em casa também. O link está aqui, você pode copiar, porque aí você tem esse mesmo gráfico que eu estou trabalhando aqui, você pode utilizar na sua casa, ok? Então até a nossa próxima aula.